Boa tarde. Hoje eu vim apresentar o meu trabalho sobre a obra Quincas Borba. Bem, vamos começar. Primeiro sobre o autor. Joaquim Maria Machado de Assis. Nasceu em 21 de junho de 1839. Foi escritor, mas também já atuou nas áreas de tipógrafo, revisor, tradutor e funcionário público. E foram as obras românticas realistas que fizeram Machado de Assis se tornar famoso. Infelizmente faleceu no dia 29 de setembro de 1908. E agora eu vou falar um pouco sobre o enredo do livro. A obra Quincas Borba é um romance realista de Machado de Assis. Conta a história de Rubião, um professor de Barbacena que herda os bens de seu amigo Quincas Borba, com a condição de cuidar do cão do falecido, que possui o mesmo nome do dono, ou seja, Quincas Borba. O novo rico então se muda para o Rio de Janeiro e passa a ser explorado por amigos, entre aspas, como o casal Sofia e Cristiano Paia. Assim, em meio a ironias, o narrador relata o gradual processo de enlouquecimento de Rubião, que no final da história acredita ser o imperador francês Luís Napoleão. Um pouco mais. Quincas Borba é um romance realista de 1891, de Machado de Assis, que por meio de ironias e sarcasmos critica a burguesia. E o tema principal da obra é o jogo de interesses. Por fim, as questões. Bem, nessa parte o professor propôs que respondêssemos a algumas questões. É importante dizer que o livro é dividido em diversos capítulos, e agora em específico eu vou ler o capítulo número 3. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que está aqui na sala. Um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja. Primor de agentaria, execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol, e não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano, por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas, e não queria línguas estrangeiras em casa. O amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Deu com pena o seu bom pajem, que ele queria pôr na sala, com um pedaço de província. Nem pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean. Foi degradado a outro serviço. Questão 1. Quincas Borba situa-se entre as obras do autor e da literatura brasileira. No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto que garante a universalização de sua abordagem reside. Alternativa A. No conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência. É isso mesmo, esse é o gabarito dessa questão. Então, especificamente nessa obra de Machado de Assis, ele utilizava ironia e sarcasmo como forma de crítica. Crítica à sociedade, aos tipos sociais das pessoas daquela época, e crítica em relação a Rubião, que era pobre no início e que agora só se preocupava com a aparência. Alternativa B. No sentimento de nostalgia do passado devido à substituição de mão da obra escrava pela dos imigrantes. Opção errada, pois não é um sentimento de nostalgia. Alternativa C.
na referência a Fausto e Mefistófeles, que representam o desejo de eternização de Rubião. São errada também porque não há um desejo de eternização. Alternativa D. Na admiração dos metais por parte de Rubião, que metaforicamente representam a durabilidade dos bens produzidos pelo trabalho. Opção errada, porque na verdade esses metais que Rubião admirava tanto representam a aparência, e a aparência era muito mais importante do que a essência. Alternativa E. Na resistência de Rubião aos criados estrangeiros, que reproduz o sentimento de xenofobia. Opção errada, não é uma xenofobia, é uma tradição, entre aspas, dessa época. A troca de empregados negros por europeus é uma simples troca de trabalhadores menos especializados por outros, talvez mais? Ou isso revela algum traço social cujo índice perpassa certa ideia de estados sociais? Sim, pois Rubião se importa demais com a aparência que ele vai passar aos outros. Então, podem explicar o que levou a essa situação final? O que a preferência por ouro e prata teria a ver com esse fim? Será que essa preferência de Rubião já é um sinal daquilo que o levará à sua derradeira situação? Bem, no final da história, Rubião acaba internado em um hospício. Então ele decide fugir com o cãozinho dele para Barbacena. Ninguém os recebe, então os dois acabam dormindo nas ruas. E no dia seguinte, Rubião morre, acreditando ser um imperador francês. E infelizmente o cãozinho também morre. E com isso eu finalizo o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos.